Olá, sejam todos bem-vindos a mais um ACIDcast. É um podcast que conecta empresários, ideias e novas oportunidades de negócio. Aqui neste bate-papo você tem insight, você pode melhorar o seu negócio através de coisas que a gente conversa aqui. E hoje o bate-papo vai ser muito rico de informação, muito conteúdo relevante para o seu negócio. Estou aqui com Adriano, do Somar Supermercados. Hoje nós vamos bater um papo sobre gestão, sobre liderança, sobre como fazer um negócio que começa pequeno e se tornar grande, mas organizado, né, Adriano? Organizado de uma forma que a gente já estava até falando aqui antes, tem muita empresa que, para crescer, precisa organizar. Seja bem-vindo, boa noite. Marcelo, boa noite. Marcelo, com certeza, né, cara? Eu acho que a base é muito importante, né? Não tem como construir uma casa com a base fraca, né? Senão ela vai, rapidão, ela vai cair. Então, assim, eu acredito muito, cara, que desde o cara que abriu o cara que abriu uma mini padaria, uma mini mercearia, um mini sacolão, ou uma loja, o que for, cara, investe em conhecimento. Tenta entender o seu negócio. 2008, eu estava já com 2 lojas. Gente, eu fiquei empolgado aqui conversar com o rapaz aqui. Olha o que nós faz aqui com a água. Mas é assim não, mesmo. É normal. Esse empresário assim, você fica nervoso para conversar. Mas é isso aí. Mas é normal. Mas então, assim, eu lembro, em 2008, a gente estava com 2 lojas, eu e meu irmão, e o supermercado a gente trabalha muito, entendeu? E organizar hoje uma equipe, fazer uma boa equipe não é fácil, em qualquer área, né? Uhum. E eu conversando com um amigo meu que era do setor calçadista, ele falou, Adriano, vai ter que a feira aqui de calçados, vem cá para você conhecer, ué. Quem sabe você entra pro ramo. Aí eu marquei e fui com ele para lá. Aí foi a feira lá, muitos estandes, gente do Brasil inteiro e até gente do exterior lá visitando a feira. Só que o seguinte, com esse amigo que é do ramo, nós visitamos vários estandes lá e a maioria falou assim, não, a minoria falou assim, não, senhor, estou ganhando muito dinheiro, 30 dando resultado, a minoria. A maioria que eu ia falar assim, oi, produto da China chega mais barato, o produto industrializado chega mais barato do que nossa matéria-prima, está arrebentando nós. Uhum. O outro, a mesma coisa, outro, cara, estou fabricando, mas não está em venda, entendeu? Aí, cara, eu voltei sozinho, voltei para residir em Divinópolis, voltei para Divinópolis, sozinho, com Deus, né, e conversando comigo mesmo. Aí Deus falou, cara, se no meu ramo, que eu já conheço, até bastante, eu estou com dificuldade, se eu mudar para um ramo diferente, vai ser pior ainda, eu vou ter que começar do zero, entendeu? Aí eu falei, cara, é arregaçar as mangas, conhecer mais o meu negócio aqui e fazer a coisa acontecer. E com isso, cara, realmente a coisa deu uma deslanchada, entendeu? Então, assim, o recado que eu deixo, cara, estuda seu negócio, conheça. Eu acho que qualquer ramo de atividade é bom, qualquer profissão é boa, né? Eu falo, assim, até de profissional liberal. Agora, você tem que gostar do negócio e dedicar, né? Eu falo muito que é o seguinte, primeiro é amor pelo que faz, segundo é ter competência, ser bom naquilo, e terceiro tem que ver que dá dinheiro, né? Tem que dar dinheiro. E hoje são quantas lojas, Somar? Hoje, Marcelo, são 7 lojas, né? E nós estamos construindo a 8ª, queremos inaugurar esse ano, e construindo um centro de distribuição, entendeu? Como se diz, hoje o centro de distribuição aqui vai dar uma base melhor para o Somar para crescer mais, entendeu? Porque hoje, assim, nós temos crescido bastante, graças a Deus, só que hoje nós estamos limitados por não ter um centro de distribuição, entendeu? Uhum. Então, assim, é claro que a 8ª loja vai trazer receita que tem venda, como se diz, o CD, ele é só um depósito para a gente distribuir. Então, ele não tem receita, vai distribuir para nossas lojas. Mas eu estou mais ansioso com o CD do que com a loja, porque eu sei que vai nos ajudar a organizar demais, entendeu? E lá, assim, vai ser um CD diferenciado, que aqui na região não tem, que vai ser parte de mercearia, né? Mas vai ter uma área lá de 1.400 metros frigorificada, entendeu? Que todo suíno, todo bovino, que as nossas carnes, não desfazendo de outros açougues, de outros supermercados, a nossa carne é muito boa, entendeu? Por quê?
Porque 98% da nossa carne é toda no osso, ela vem e a gente mesmo desossa. E esse centro, essa área frigorificada lá no centro de distribuição, vai ser para isso, entendeu? Esses 1.400 metros vai ser a área de transformação, vai chegar lá suíno abatido, né, as carcaças, bovino abatido também as carcaças, nós vamos desossar, fazer as transformações, corte diferenciado e vai distribuir para as lojas, entendeu? Eu vejo que é uma pergunta muito comum de muitas pessoas que eu convivo, né? Do meu convívio, é o seguinte. Hoje, aqui em Divinópolis, tem muito supermercado, né? Tem assim, uma concorrência muito grande. Na sua visão, por exemplo, você começa lá com uma loja. Aí você tem uma visão de pôr 2, depois pôr 3, pôr 4. Como que organiza esse crescimento? Porque você pensa assim, cara, eu tenho uma loja, ela está produtiva. Que ponto que eu olho para o horizonte e falar assim, cara, eu preciso de mais uma loja? E aí, por exemplo, eu vou num bairro, aí eu tenho que estudar aquele bairro, saber se ele tem uma demanda para o tamanho da loja que eu quero colocar. Como que é feito esse estudo? Ô, Marcelo, o desafio é muito grande. Você sai de uma loja para a segunda loja, é muito complexo. Eu já vi muitas pessoas boas aí que tinham uma loja muito boa, foi para a segunda loja e não deu conta de tocar. Primeira coisa é o investimento, que todo investimento hoje é alto. Mas segunda coisa é equipe, entendeu? Hoje, o Somar, graças a Deus, tem crescido bastante, porque a gente tem procurado investir muito na equipe, entendeu? E nós sabemos que é o seguinte, é muito bom ter uma loja bonita, um prédio bonito, montagem toda novinha, mas sem uma boa equipe não adianta, entendeu? Então, quem faz a diferença são as pessoas, entendeu? Então, o maior desafio que eu acredito que seja de crescer, principalmente do cara sair da primeira para a segunda, porque é dobrar, né? Depois, como se diz, da segunda para a terceira já é 33%, aí por vai diminuindo, né? Entendeu? E aí você tem, por exemplo, hoje nós devemos estar com uns 350 funcionários, então nós temos pessoas que estão se formando para ir para a 8ª loja, entendeu? Sim. Então, assim, já facilita, entendeu? Mas, assim, hoje, sem sombra de dúvida, para crescer, pessoas. Não tem outro caminho, entendeu? Pessoas boas que realmente vestem a camisa ali e quer fazer a coisa acontecer, né? Quer crescer junto com a empresa. E você falou muito bacana, porque eu acho também. Eu acredito que pessoas, gente se conecta com gente. Com certeza. Não adianta ter um prédio lindo, né, tudo bonito e não ter gente para fazer isso acontecer. E falando de pessoas, ao seu ver, hoje é muito difícil, né, reter bons talentos, porque as pessoas é uma dor de muitos empresários a questão de mão de obra. Né? Mão de obra, nem falar qualificada, né? A mão de obra no geral já está difícil. Como que o Somar, você com a sua equipe, com seus 350 funcionários, você faz com que eles permaneçam ali, por exemplo, porque tem uma rotatividade, toda empresa tem rotatividade, mas que tem pessoas que você tem a visão e fala assim, cara, esse cara é bom, eu quero manter ele aqui. Qual que é a visão que você tem para ele ficar? Marcelo, com certeza é desafiador, né? Manter pessoas na empresa não é fácil. Agora, a primeira coisa, cara, acho que é o ambiente. Tem salário também, tem benefícios, né? Mas eu acredito o seguinte, acho que o cara, primeira coisa, eu acho que assim, se aquela pessoa sonha o mesmo sonho que você, já é meio caminho andado. Hoje, meu sócio fala assim, cara, esse cara aqui, nós temos que investir, que esse cara é somar. Boa, ele soma, né? Entendeu? Por quê? Porque não adianta, cara. Você vê um cara, talvez o cara até é bom, mas ele não é seu. Você vê que o cara não é seu, ele está ali esperando a oportunidade melhor, entendeu? Então, assim, hoje a gente acredita muito o seguinte, ó, esse cara é bom. E, assim, não precisa saber não, assim, pode o cara entrar um menino lá de 16 anos, entendeu? Nunca trabalhou. Cara, mas você vê o cara, esse menino aqui veste a camisa, esforçado, vamos né? investir nesse cara aqui, que esse cara tem futuro. Esse cara vai ser um dos nossos, entendeu? Então, eu acredito hoje o seguinte, acho que a melhor coisa que tem é o seguinte, cara, esse cara que realmente merece a gente investir nele, trazer mais para perto de nós, a gente fala muito com o gerente, eu falo o gerente, talvez você está de olho na pessoa que talvez não está dedicando e tudo, mas olha quem que está dedicando. Aquele cara que está dedicando, traz ele mais próximo de você. Cara, que ó, você começou agora, mas você tem futuro aqui. Você pode virar um encarregado, você pode virar um futuro gerente. E, cara, e hoje está muito fácil
Primeiro que pessoas está difícil. Está muito fácil da pessoa crescer na empresa, porque nós investimos muito nos funcionários, muito treinamento, muito curso, muita reunião, entendeu? E outra coisa, está tendo pouca competitividade, entendeu? Sim. Porque a maioria não quer, entendeu? Então, e as pessoas têm um preconceito de tipo assim, currículo acadêmico, eu não tenho experiência, eu não tenho formação, né? Só que pela essa falta de competitividade, se o cara ele é dedicado, talvez ele nem precisa disso. Ele lá na própria empresa ele cresce porque ele tem os cursos lá, tem os treinamentos, se ele pegar mesmo firme, aos olhos do dono, aos olhos do gerente, do encarregado, ele tem a oportunidade de ganhar mais. O problema é que fica na zona de conforto, né? Com certeza. Eu acredito hoje que todas as áreas têm muita oportunidade da pessoa crescer. Aqui, o Geraldo Rufino, cara, ele fala uma palavra, cara, você não precisa ter um negócio seu para você empreender, não, você pode empreender no negócio dos outros, cara. Entendeu? Então, assim, o cara que você vê que quer crescer, que quer empreender, cara, o cara traz boas ideias, o cara quer fazer diferente, o cara quer fazer a coisa acontecer, entendeu? E eu acredito, cara, assim, eu acho que qualquer curso, o cara tem formação, tem um curso superior, cara, eu acho que é muito válido. Tem muita gente que fala, cara, compensa fazer faculdade? Toda pessoa que me pergunta, fala que depende. Depende qual que é o objetivo. Depende, né? Porque eu vejo que muita gente talvez perde de 4, 5 anos, mas aquele que realmente está no curso certo, uma coisa que gosta e dedicando, cara, o cara vai abrir a mente, né? Vai ser um diferencial, porque hoje eu vejo assim, nada contra, mas talvez o cara está fazendo um curso de direito, pensa em seguir, fala, não, eu quero ter um escritório de advocacia, mas o cara trabalha com vendas. Cara, se você está fazendo aquilo ali, só a teoria não adianta, entendeu? Ou estou fazendo direito, cara, eu vou fazer um estágio no escritório, ou vou trabalhar no fórum, porque, infelizmente, cara, teoria só hoje é muito pouco, né? Então... E você falou, o Geraldo Rufino fala muito sobre isso. Se você quer ter um negócio, trabalhe para um outro negócio, para o mesmo segmento que você admira. E dedica ali, pensa que você é o dono daquilo ali, que quando você tiver o seu, você já tem mais ou menos, né, as artimanhas de lidar com aquilo. Por exemplo, você quer montar um supermercado, uma mercearia. Cara, a melhor forma que tem é ir para trabalhar no supermercado, né? Eu falo o seguinte, a pessoa que pensa em empreender, mas primeiro ele vai trabalhar para um terceiro, entra numa empresa pequena. Sabe por quê? A empresa pequena, o dono faz de tudo. Uhum. O cara que pensa em empreender, mas entra numa grande empresa, lá é setorizado. O cara vai só fazer aquela função. Ele pode ser bem sucedido naquela função, mas você montar um negócio para ele vai ter muita dificuldade. Porque ele vai ser bom na função que ele entrou. E agora o cara que entra, como se diz, o cara que começa pequeno, igual eu comecei com uma mercearia de 30 metros. Entendeu? Então, assim, você faz de tudo, cara. Oi, você tem que comprar, você tem que vender, você tem que pagar, você tem que repor, entendeu? A mercadoria. Então, assim, você conhece todas as áreas da empresa, entendeu? Então, assim, eu acredito que é um grande diferencial. Para quem quer, eu quero, no futuro, eu quero ter o meu negócio, entra numa empresa pequena para você aprender a fazer de tudo, entendeu? E falando até da CID agora, você falou que, né, você começou numa loja pequena e com certeza você teve que estudar muito, né? Treinar e ter muitos insights e conviver com outras pessoas para você crescer seu negócio, né? É um ambiente que você vive ali que faz sua mente aumentar aquela vontade de crescer. Ao seu ver, eu vejo que tem muito empresário que começa, no início está estudando, quando cresce não tem tempo para estudar, aí que é o momento que cai, né? Porque para de estudar ter o seu próprio negócio. Né? Então, assim, na CID hoje, ao seu ver, tem muita oportunidade da pessoa já com o seu negócio, tanto que seja grande, pequeno, médio, estudar mais, treinar mais e ver os insights de outros empresários que estão começando, tá no meio, já tá grande, para manter o negócio. Marcelo, teve, deixa eu ver aqui, uns 8, 9 anos. Eu precisei de um negócio na loja, supermercado, aí que tinha estragado lá, e aí o pessoal, eu falei, cara, onde que eu vou encontrar isso? Aí o rapaz falou assim, não, na Pernambuco tem uma lojinha que vende isso lá. A loja até grande, era estreitinha, mas comprida, sabe? E eu cheguei lá, aí
o senhor lá no fundo, atendendo. Aí estava atendendo outro cliente lá. A hora que ele terminou, eu cumprimentei, opa, bom dia, não sei se era bom dia, se era boa tarde, não me lembro mais, mas assim. Aí eu comecei a conversar, e as coisas, como é que tá, como estão? Tá vendendo bem? O comércio tá bom? Ele falou, cara, tá desse jeito, uns 9, 8 a 10 anos. Falou desse jeito. Tá bom. Aí começou, sou o vizinho meu lá, o cara, eu comecei junto com o vizinho, eu comecei nessa casa de peça aqui, meu vizinho começou com uma padaria, o cara hoje tem um prédio, eu construí outra padaria para o filho dele e tal. O que eu tenho é o seguinte, eu tenho minha casa de morar, tem essa caminhonete que tá na porta, eu já pensei, tá errado, né? Tinha que deixar o espaço para o cliente, já parou a caminhonete dele na porta lá, podia deixar a vaga para um cliente. Eu tenho a casa de morar, essa caminhonete, e o resto está tudo aqui dentro. Eu falei, vem cá, deixa eu te falar, cara, aqui em Divinópolis tem boas instituições e tem muito curso que é subsidiado, aí, que é de graça. Uhum. E os que não são de graça é muito barato, que é subsidiado. Aí eu falei, cara, tem a CID, tem CDE, tem Sebrae. Ele olhou para mim assim e falou assim, cara, nesse ponto eu sou meio ignorante, comprar e vender eu sei. Falou desse jeito mesmo, não rendia assunto, hoje ele não existe mais, entendeu? Talvez, por exemplo, se ele estivesse fazendo os cursos, talvez hoje ele estava muito maior, talvez hoje ele pudesse ter várias outras lojas, né? Então, assim, gente, a pessoa tem que estar aberta a conhecer, sabe por quê? As coisas estão mudando demais, entendeu? O modo de gestão cada dia muda, cada dia você aprende uma coisa nova, e o mais agravante, os hábitos de consumo mudou, cara. Uhum. Entendeu? As pessoas todo dia quer uma coisa diferente, cara. A gente mesmo fica até perdido, entendeu? Cara, como nós vamos fazer para atender melhor? Hoje com a inteligência artificial ainda, cliente, né? E outra coisa, o que eu falo, atender bem, porque tem gente que pensa que atender bem é ter um papo bom, o cliente chegou, bom dia, boa tarde, ou boa noite, perguntar pela família, cara, isso também é atendimento. Mas o que adianta? O cliente chegar na loja da agência e falar um bom dia, boa tarde, a loja está suja, o produto não está na gôndola, ou não tem o produto. Você não conhece nem o produto que você está vendendo. Então, você atendeu bem o cliente, adiantou falar, cara, boa tarde, dá tapinha nas costas dele e não ter o produto do jeito que o cliente precisa, entendeu? Então, hoje, atendimento bom, eu falo, cara, é um sorriso, um bom dia, boa tarde, cara. Loja limpa, organizada, precificada, produto fresco, com qualidade, cara. Entendeu? Aí, cara, o cliente encontrou tudo que precisou, passou no caixa, a menina atendeu ele bem, deu um sorriso, falou um boa tarde, cara, aí você atendeu bem, entendeu? Então, assim, porque atendimento, cara, é muito importante. E o cliente hoje está muito carente, cara. Eu falo o seguinte, tem gente que fala, cara, o cliente é chato, o cliente é exigente. Cara, não é, cara. O cliente hoje não está exigindo muito, Mas você falou da carência do cliente, ao meu ver, tá? Existem dois tipos de carência que o cliente tem hoje. A carência afetiva, que é isso aí que você falou, uma cara boa, né? Um bom dia e tal. E a carência de competência. Porque hoje o cliente chega na sua loja, ele quer um colaborador ali que conhece o produto que está vendendo, que saiba falar bem do produto e das vantagens, até do que tem igual tem lá no Somar, várias ofertas, né? O cara tem entendimento de falar assim, que olha, isso aqui hoje está num preço que você tem um cashback. Então, assim, isso o cara, você leva vantagem para o cliente pensa assim, olha que legal, que menina bacana, porque talvez você não está querendo só tipo assim, tá, beleza, me tratou bem, muito legal e tudo, mas não me ofereceu nada. Nada, porque, já aconteceu vários casos no supermercado, e o supermercado, gente, é muito complexo, porque é o seguinte, são muitos clientes ao dia, né, cara? Não tem como você fazer aquele atendimento personalizado. Porque eu vejo hoje o cara que talvez tem uma clínica de dentista, ou o médico, cara, tem a secretária ali, cara, o que custa o cara ter o controle? Cara, o Adriano esteve aqui, tem 6 meses, vou ligar para ele, Adriano, passa aqui, vem fazer uma limpeza de dente aqui, para a gente dar uma olhada como está sua boca, seus dentes, entendeu?
O supermercado é mais complexo, porque é cliente demais, mas isso aí faz toda a diferença. Já aconteceu, por exemplo, um cliente chega para mim e fala assim, Adriano, eu era seu cliente e agora eu fiquei mais feliz ainda. Eu falei assim, o que aconteceu? Ele falou assim, cara, eu tive sexta-feira na sua loja, aí eu saí, ele estava trabalhando para ele, estava fazendo um serviço na casa minha, sabe? Ele é carpinteiro, aí dizer que já saiu lá da casa na sexta-feira, já passou direto na loja e dizer que ia comprar pouquinha coisa, mas chegou lá, a esposa dele estava lá, que mora próximo da loja. E aí a esposa viu, já foi enchendo o carrinho, né? E dizia que não estava nem com cartão e está com pouco dinheiro. O dinheiro, na hora de passar, o dinheiro não deu. Aí a menina falou assim, mas você compra aqui todo dia, você tem um aplicativo nosso, não tem? Tem. Você já usou seu cashback? Ele falou, o que é isso? Aí, cara, ela falou, não, deixou, pega seu celular, moço, ele tinha R$68 de cashback, nunca, ele tinha ganhado, compra no aplicativo, tinha muito tempo que ele comprava, ele falou, Adriano, eu tinha que deixar um pouco das compras, eu tinha que correr lá em casa para buscar dinheiro. Não, eu tinha os R$68, deu para pagar, e sobrou ainda, assim, deu para inteirar o que faltava e sobrou ainda. Agora eu fiquei mais fiel, seu cliente mais fiel ainda, entendeu? Então, assim, cara, a menina, ela ligou, falou, cara, eu vejo ela todos os dias. É time, né, cara? É a pessoa que tá ali então, para... Assim, aí ele ficou satisfeito com a empresa e com a menina, entendeu? Então, assim, hoje faz muita diferença, cara, a atenção, né, cara? Talvez você não vai conseguir atender o cliente em tudo que ele necessita ali no momento, mas se você deu atenção, fez por onde, em querer ajudá-lo, cara, ele fica satisfeito. Não, e isso faz toda a diferença até num fechamento, né? Tipo assim, cara, 1% a mais que você gerou de venda ali por causa da sua equipe de frente ali, cara, é 1%, né? E isso faz uma diferença no caixa final gigantesco. E agora, a gente estava falando sobre um assunto aqui antes de começar que eu achei muito interessante. A sua visão sobre os créditos. Por exemplo, o cara começa hoje, um supermercado hoje, ele tem um bruto muito alto, né? Gira muito dinheiro. Só que a margem não é tão alta assim, né? É igual posto de gasolina. Só que aí, na hora que você vê uma carta de crédito, ela é muito alta, né? Pelo giro que você tem. E isso confunde muito a cabeça do empresário, porque, tipo assim, igual você precisa de 100 mil para você fazer um negócio, e o banco te libera 1 milhão. E aí começa a coçar, né? Fala assim, 1 milhão? Peraí, dá para me pegar esse 1 milhão aqui e ir administrando isso. Mas isso é um erro, não é? Eu acredito o seguinte, tem gente que fala, cara, eu não pego dinheiro emprestado em banco de jeito nenhum. Eu penso o seguinte, cara, acho que é claro que agora está com a Selic muito alta, a taxa de juros fica alta, né? Aí, como se tem que ter mais responsabilidade ainda, né, para fazer investimento. Mas eu sou muito a favor de como se diz, se alavancar um pouco, né, para crescer o negócio. Agora, tem que ter o pé no chão, né, cara? Cara, eu precisava de 100 mil, o banco está me oferecendo 1 milhão, porque a minha empresa está organizada, tudo. Cara, mas eu tenho lugar para colocar esse dinheiro, aplicar, para ele retornar, para me pagar o capital e o juro todo mês? Então, assim, tem que ter muito pé no chão, né, cara? Assim, se o cara tiver, bom demais, vai dar certo. Mas muitas vezes, talvez o cara pegue aquele dinheiro e desvia para outra função, né? Como se diz uma palestra que eu assisti uma vez, falou assim, o empresário ele começa pequenininho, as coisas começam a dar certo, aí assim que começa a engrenar. Ele foi até um pouco sarcástico lá, que ele falou assim, assim que a coisa começa a engrenar, ele pega o carro dele usado que tá bom e troca num 0. Melhora um pouquinho, compra um sítio. Aí depois as coisas começam a melhorar, ele troca a esposa ainda. Aí que o trem estoura mesmo, entendeu? Então, assim, eu acho que tudo, cara, tem pé no chão, fazer conta. Foi investimento, cara, que fazer a longo prazo, entendeu? Eu falo muito o seguinte, cara, que ó, eu tenho uma taxa aqui, sei lá, hoje, a 1,4 hoje, mas o cara só me dá 24 pagamentos. Eu prefiro pagar 1,6 em 60 pagamentos, porque não apertar o caixa, entendeu? Porque talvez a pessoa olhe só a taxa, mas o prazo é muito curto, ele vai comprometer o capital de giro. E hoje, gente, qualquer empresa, cara, se ela
acabar com o capital de giro, ela não dá conta de sobreviver, porque hoje eu falo o seguinte, assim, primeiro se o cara atrasou um boleto que seja, o nome dele já começa a ficar ruim. Então, assim, hoje eu acredito também, assim, o cara que quer crescer, o cara que quer realmente se diferenciar, a primeira coisa é lá pelo nome dele e da empresa, entendeu? Sim. Se perder Honrar, o nome, né? se perder o nome dele e da empresa, cara, fica muito difícil para ele tocar o negócio. E esse negócio de empréstimo, cara, eu vejo que dependendo do valor, vale a pena até o cara fazer um curso antes, fazer um, né, por exemplo, sabe, cara, eu tô apertado aqui, minha empresa tá endividada. Ah, mas eu tenho um crédito aqui, eu vou tapar esse buraco. Cara, antes de tapar esse buraco, vamos ver o porquê que tá de jeito, né? Hoje, igual você falou, tem curso Sebrae, tem pessoas que pegam na sua mão ali, igual na CID. Hoje, o ambiente da CID, ele não tá ali propício só para empresário que tá dando certo, não. Tá ali para todo mundo. E todo mundo ali tá aberto, igual eu vejo você, vejo outros grandes empresários, sabe a dor que é ter um negócio. E você tá ali, cara, pra, tipo assim, dar a mão, assim, vem cá, vamos bater um papo. E aí, nesse papo aí, é um curso, cara. Talvez aquilo ali te dá um insight na sua vida, na saúde da sua empresa, que não tem nem, sei lá, nem noção, né? Hoje, muito empresário pensa que o dinheiro, o empréstimo ali vai ajudar, talvez vai atrapalhar mais, aí vai endividar mais, entendeu? Porque não adianta, cara. Primeiro, você tem que ir na raiz do problema. Cara, por que eu tô desse jeito? Porque eu tinha caixa, há 6 meses eu tinha um caixa, igual o caixa sumiu, cara, é a empresa que está dando prejuízo, alguma coisa está errada, entendeu? Então, a primeira coisa que tem que descobrir qual que é o problema, cara, descobri, fechei as torneirinhas aqui. Não, aí agora eu posso pegar um empréstimo, entendeu? Isso. Então, assim, porque se o cara não descobrir a raiz do problema, cara, ele vai só aumentar a dívida dele, entendeu? E se frustrar, né, gente? Tem gente que... parece que tem pessoas que gostam de pagar incêndio, né? Vive a vida toda pagando incêndio. E esse pagar incêndio, ele... No início, você tem muita água para pagar o incêndio. Mas a água vai acabando e o fogo vai ficando maior, né? Com certeza. E aí isso te consome muito, né? Marcelo, hoje eu falo o seguinte. Tem gente que fala, cara, eu tô cansado. Esses dias eu ouvi um cara, o cara falou um negócio, eu achei assim, cara, eu vou levar isso aqui para minha vida e passar isso para frente. A gente não cansa de trabalhar, a gente cansa de não ter resultado, entendeu? Se você chegar na sua empresa lá 7 horas da manhã e trabalhar até 10 da noite, mas você fala, cara, trabalho pra caramba, hoje o trem foi ótimo, deu muito resultado. Cara, você chega em casa cansado, mas toma um banho, põe a cabeça no travesseiro, no outro dia está novo, cara. Agora não, você trabalha ali, cara, e não tem resultado, cara, é desgastante demais, porque não tem nada pior, cara, se você trabalhar, dedicar e o negócio não ter resultado, entendeu? Então, assim, e como se diz, se o cara está trabalhando, cara, eu estou dedicando, estou dando minha vida aqui, não está dando resultado, cara, tem que procurar alguém que sabe mais que ele, cara. A nossa empresa, cara, tem consultor direto lá. Por exemplo, nós tinha a nossa contabilidade era terceirizada. E eu acredito que deve ser uma das melhores contabilidades da região centro-oeste aqui, que é a Azevedo Contábil, entendeu? Cara, lá é muito bom, hoje tem mais de 100 funcionários. E nós montamos, cara, eu quero uma contabilidade, eu quero a minha empresa mais organizada. Nós montamos a nossa contabilidade. Mas você acha que eu montei ela da noite para o dia? Primeira coisa, vou atrás de um consultor que conhece essa parte, entendeu? Aí trouxemos esse consultor, fechamos com ele, vamos procurar um bom contador, entendeu? Procuramos, primeiro não deu certo, porque é muito trabalho. Segundo, não deu certo. Só que a segunda eu gostei muito, cara, ficou só 1 mês na empresa. A primeira, cara, e aí, como é que tá indo? Não, tá indo bem, só que não estava. Entendeu? Não estava rendendo o serviço, mas ela estava falando que estava. Aí o consultor viu que não estava, falou, Adriano, infelizmente. Falou, não, então, infelizmente, tem que demitir. Aí a segunda, cara, ele falou, Adriano, eu conheço uma menina boa. Aí, dentro do primeiro mês, há uns 15 dias ela estava na empresa, falou, Adriano, deixa eu vou ser sincero com você, eu não vou ficar. Eu sou cantador, conheço, mas o negócio que o sistema está desmontado, então não é preciso de muitos braços aqui, eu não vou ficar.
Mas eu gostei muito da sinceridade dele. Foi honesta, cara, né? Honesta comigo, entendeu? Pô, vou fechar um mês aqui. Falei, não, eu te agradeço mais. E ela falou assim, ó, eu posso te dar um conselho? Eu falei, se pode. Aí ela falou assim, ó, se eu fosse você, voltava para a contabilidade, lá que você estava, ou arrumava outra. Porque, assim, do jeito que está aqui o sistema nós tem que montar o sistema para fazer funcionar. E realmente, todo sistema que você compra, cara, os caras falam que tem tudo. Tudo que você perguntar, eles falam que tem. Meu trem vem desmontado, entendeu? Aí eu agradeci ela, falei assim, oi, te agradeço demais pela sua sinceridade, mas se eu sou um pouco teimoso, eu vou tentar mais uma vez, vou tentar no terceiro. Se não der, aí eu vou fazer isso que você está falando. Eu já estou com pensamento nisso. E aí nós trouxemos outra pessoa, entendeu? Que era um cara mais da fazeção mesmo, de garrar ali. E hoje, 100% não está não, mas eu acredito que uns 90% já está, entendeu? Funcionando, entendeu? Tem mais algumas coisas ainda no sistema, como se parametrizar, mas assim, já está rodando bem, entendeu? Então, assim, tem que ter muita persistência, entendeu? Porque se fosse outro também, na primeira, deu errado, vou voltar, entendeu? Então, assim, se você tem aqui a convicção que pode dar certo, cara, tem que persistir um pouco, né? Não pode, por exemplo, igual eu falei com ela, cara, vou tentar mais uma vez. Se não der, aí eu vou fazer. Você tem um tempo, né, também de... Também não adianta você persistir numa coisa que está dando só errado, né, cara? Você tem que ter, cara, melhor eu largar aqui, senão vai dar problema, né? E você com suas lojas ali, você também sai para fazer curso? Vai ver, por exemplo, você vai em São Paulo, vai em BH, conhece outros grandes, né, redes de supermercado para ter uma inspiração? Isso. Que, ó, eu sou muito a favor de curso, tanto na área você adquirir mais conhecimento e esse de inspiração, de te motivar, entendeu? Eu acho que curso motivacional, igual já fiz DL, já fiz Mastermind, curso na CDL, na ACID, no Sebrae, já fiz vários. Agora em março eu fui para São Paulo, fiz um curso lá chama Gestão do Amanhã, entendeu? Um dos sócios lá que estava dando o curso, o cara foi amigo pessoal do Peter Drucker, que foi considerado o pai da administração moderna no mundo, né? Entendeu? Então, cara, você tem que buscar conhecimento, entendeu? Porque eu falo o seguinte, isso eu tenho isso na empresa, talvez cara, vamos pegar um setor aqui, vamos dar treinamento. Aí, ó que termina o treinamento, a gente reúne o carreira, não, mas aquilo que falou lá, quase tudo a gente já sabia. Eu falei assim, mas você fazia? Não adianta. Entendeu? Aquilo é para despertar você, para você praticar, entendeu? Então, assim, mesmo que você, como você diz, fiz um curso aqui, cara, 95% eu já sabia, mas você não fazia, você não praticava, então agora começa a praticar, entendeu? Então, assim, hoje, eu falo o seguinte, tem que buscar conhecimento, tem que buscar pessoas que saibam mais, porque a vantagem, assim, de um curso, de uma consultoria, até na faculdade mesmo, o professor, cara, eu falo com o professor, ele aprende mais do que ele ensina, cara. Sim, com certeza. Entendeu? Ele aprende porque, igual quando eu fiz faculdade, era 70 alunos, cara, cada um com um tipo de experiência, entendeu? Quanto que um professor desse não vai absorver ali, entendeu? Com certeza. Então, assim, e outra coisa, os cursos, por exemplo, hoje dos grupos, igual de Mastermind, de Empretec, que eu já fiz, que é um curso do Sebrae, que eu acho que todo empreendedor, perfeito. cara... Eu acredito que todo empreendedor deveria fazer, entendeu? Tinha que ser, igual o brinco, igual carteira de motorista, eu acho que tinha que ser obrigação, todo mundo tinha que ter carteira de motorista, porque faz falta demais, né? Então, assim, a pessoa tem que buscar, porque é o seguinte, quantos negócios que eu já fiz, cara, com parceiros meus de Empretec, parceiro meu do Mastermind, que nós viramos amigo ali e fazemos negócio, o ambiente, né, cara? Entendeu? O ambiente, você aprende demais, entendeu? O ambiente, ele te molda, né? E eu falo muito isso aqui, cara. Eu falo muito isso aqui. Se você quiser ter uma mentalidade de crescimento, você tem que mudar de ambiente, cara. Talvez o ambiente que você está vivendo hoje está limitando o seu crescimento, cara. Eu gosto muito de... Duas coisas que eu uso muito, falo muito do meu filho. Modelagem. Cara, o que você quer? Eu quero ser um médico? Cara, pesquisa qual que é o melhor médico na sua área aí, ó, você inspirar nele. Então, modelagem. E a outra coisa, ambiência. Cara, faz toda a diferença. Demais. Eu brinco o seguinte, você entra no curso de inglês aqui, você pratica ali, só lá 50 minutos na sala de aula, uma vez, 2, 3 vezes na semana.
Então, você está no ambiente errado. Vai para um país da Europa que fala inglês, ou para os Estados Unidos, qualquer coisa. O que você fez 10 anos, lá você vai aprender em 6 meses. Ou reúne em grupo também, a turminha que fala inglês ali. Porque você está no ambiente certo, Exatamente. entendeu? Então, a ambiência faz toda a diferença, cara, entendeu? Como se diz, você tem que andar, como que eu dizer, você tem que ditado, cara, anda com aves da mesma plumagem, meu amigo, entendeu? Aí você vai voar mais. Eu falo, cara, que, por exemplo, falando da CID, puxando a sardinha para a CID, a gente fala muito de curso de treinamento, mas não é necessariamente isso. Talvez o ambiente de estar ali, cara, de estar participando dos eventos, estar ali conversando, batendo um papo com um, com o outro, talvez a dor do outro, a solução que ele trouxe para a dor dele é a que você está procurando para a sua dor. E aí aquilo te ajuda demais, porque talvez a gente está falando de problema, de apagar incêndio, mas talvez você não sabe nem a causa desse incêndio. Você está só no incêndio. Isso. Mas a causa dele é muita causa, é muita ramificação ali que talvez o cara te dá um insight. Fala, peraí, você está vendo que essa torneirinha aqui está aberta? E talvez está num lugar que você menos imagina e está indo embora o dinheiro, né? Eu fiz um curso uma vez no Martins. O Martins é um atacado de Uberlândia. Hoje não, desde sempre, é o maior atacado da América Latina, entendeu? Então, assim, na época, isso foi 2006, mais ou menos, eu lembro que entre carreta e caminhões, que depois levou nós para conhecer o centro de distribuição deles, tá? Tinha 3.800 veículos, isso em 2006. E tinha 115 empresários lá, donos de supermercado, tinha gente de todos os estados do Brasil e do Distrito Federal. Era 115 pessoas, 115 empresários. E o seguinte, nós ficamos lá uma semana. Tinha hora só de chegar, nós chegávamos 8 horas. Tinha dia que nós saímos lá, era 9 horas da noite, entendeu? Foi segunda a sexta. E o seguinte, o que eles faziam lá? Era um auditório enorme lá, cara. E o seguinte, você chegava de manhã, você ia sentar com a turma. Saiu para almoçar, todo mundo trocava de cadeira, trocava de pra mesa lá, para trocar ideia, entendeu? Então, assim, aí todos os dias com pessoas diferentes, entendeu? E fazia as dinâmicas também. Então, assim, cara, você aprende, pode ser outro ramo, porque talvez eu fale, cara, mas eu tenho que visitar pessoas, o meu supermercado tem que visitar só supermercado? Não, cara. Você pode visitar uma indústria que é seu fornecedor, você pode visitar o cara que mexe com a fábrica de roupa, entendeu? O cara que mexe com a loja de roupa, você vai aprender com ele, entendeu? Porque gestão é tudo igual, né? E também você vai entender que ele também é um cliente seu. Ele também pode ir lá no seu supermercado. Você entende um pouco da visão de um cara nesse nível. Pensa assim, cara, o que eu tenho que fazer para minha loja agradar um cara desse? E aí você tem uma visão, talvez perguntas, coisas bobas, né? Assim, o que te agrada? Um atendimento, como é que você gosta de ser atendido? Porque um perfil desse, tem vários outros que você pode orientar a sua equipe para atender. Com certeza. Agora uma pergunta, Adriano. Por exemplo, você vai montar uma loja, beleza. Você montou a loja, fez estrutura, tudo bonitinho. Só que não saiu dentro do que você imaginava, questão de lucro, né? Margem apertada. E aí, qual que é o tempo que você tem de, tipo assim, aquela loja tá dando prejuízo? Tem um tempo que você espera para assim, que tem esse tempo aqui. Se ela não der lucro até isso aqui, nós já vamos pensar em fechar ou outra estratégia. Ô, Marcelo, essa pergunta, cara, é muito, assim, importante, muito valiosa, sabe? Porque hoje, o que eu vejo hoje das grandes empresas, é o seguinte, ele abre uma filial em qualquer lugar do país ou do mundo, porque essas multinacionais, cara, tem o tempo de maturação, não deu resultado, cara, tchau, obrigado. Eles não importa de fechar as portas. E o pequeno, parece que o ego dele, entendeu? E o cara vai temando, entendeu? E a hora que eu ver, ele já perdeu o patrimônio dele todo e o nome, entendeu? Então, assim, isso que você falou é muito importante. Cara, inaugurou uma loja nova, cara, você tem que dedicar ali e fazer o trem dar resultado. Mas talvez foi um tiro errado que você deu, cara. Não é culpa sua? Deu um tiro errado, que eu brinco muito o seguinte, cara, hoje, qualquer empresa, primeira coisa, se o cara tem cliente, tem um produto bom, cara, é só ajuste, entendeu? Agora, se o cara pode montar a melhor empresa ali, ou supermercado, ou loja, o que for, se for no ponto errado, meu amigo, não ter cliente,
é muito complexo, entendeu? Porque você tem que fazer milagre, entendeu? Porque se não tiver faturamento, eu brinco assim, que o faturamento, a venda, cara, ela resolve quase tudo. Adriano, eu estou faturando bem, estou tendo resultado. Cara, é ajuste, é muito simples, entendeu? E tem aquele também, que talvez não está faturando bem, mas tem cliente. A localização que ele está ali é boa, entendeu? E é ajuste também, entendeu? Cara, beleza. Você tem cliente aqui, como se diz um amigo meu, tem muita canelinha, é um amigo meu que fala, tem muita canelinha, gente passando, entendeu? Mas você está com um produto errado. Seu layout está errado, entendeu? Então, o perfil do público não é o seu produto. E é ajuste, entendeu? Então, assim, eu falo, sou muito a favor. Cara, tá com dificuldade? Traz pessoas. Traz pessoas que conhecem mais que você para te ajudar, cara, entendeu? E aquilo. E outra coisa também que eu vejo, assim, de muito empresário, é o seguinte, chega lá um consultor, a hora que o cara te dá o preço, o cara só vê o que o cara está ganhando, ele não vai ver o benefício, né? O benefício que vai ter. Cara, com certeza. O cara, por exemplo, esse consultor que já 2 vezes já deu consultoria para nós fechamos com ele de novo. Cara, se você for olhar o que o cara ganha, cara, não, mas você pensa que é um custo, né? Você vai pensar, cara, isso é injusto, esse cara está ganhando. Ganha mais do que eu. Ganhando demais. Cara, mas o que o cara está deixando? E outra coisa, depois ele vai deixar o conhecimento com você, né? Sim. Entendeu? Você vai absorver aquilo lá. Então, assim, tem que olhar. Eu falo o seguinte, cara, tudo que a gente vai fazer, acho que com o cliente, com o fornecedor, com o consultor, cara, você ganha. Os dois têm que ganhar. Qualquer negócio para ir para frente, os dois têm que ganhar. Ó. Se só um ganhar, vai negociar só uma vez. E você, por exemplo, você é uma visão de empresário que você tem. Vamos falar do seu ramo mesmo. Você deve olhar também entrar numa mercearia ou ter uma visão de tipo assim, cara, isso aqui não dura muito tempo, não. Você manter esses preços que está aqui, ou talvez porque o cara, ele acha que está ganhando, mas não está ganhando. Porque ele acha que está remarcando um produto ali, ou coloca um preço abaixo do que um outro que está ali pensando assim, cara, eu vou prejudicar ele. Mas ele está se prejudicando, tentando prejudicar o outro, não é? Hoje eu acredito muito o seguinte, eu vejo talvez o cara tem uma mercearia, mas trabalha só ele e a família, então a despesa é muito baixa, e o cara está fazendo ali como se, cara, tá dando para me alimentar, criar meus filhos, minha família, para mim tá ótimo, entendeu? Mas hoje, cara, no mundo que nós vivemos, trabalhar no achômetro, não funciona mais, cara, tem que ter dados, entendeu? Então o cara fala, eu acho que vai dar certo, eu acho que eu estou ganhando dinheiro, cara... E é bom, cara, que assim, nós somos otimistas, né? Assim, a maioria das pessoas, mas, cara, mas tem que ser otimista, mas realista, né, cara? Tem que medir, entendeu? Eu falo que tudo que você mede, melhora, tudo cara. Tudo que é medido Você tem que mensurar o negócio ali, entendeu? Então, assim, e é muito triste, cara, você vê assim, eu falo que, cara, eu acho que toda pessoa que abriu uma portinha ali, cara, o pensamento dele é atender bem o cliente e prosperar, entendeu? E é muito triste, porque talvez a pessoa, infelizmente, talvez hoje a gente vê muito assim, talvez o cara juntou as economias tudo dele ali, montou um negócio, com a cara e a coragem ali, e não busca um conhecimento, e depois perde tudo as economias e ainda fica devendo com o nome sujo. Então é muito ruim. Hoje, assim, colaboradores nossos aí, por exemplo, tem açougueiro que fala, Adriano, montei um açougue para mim, cara, estou devendo muito, entendeu? Eu acabei com tudo que eu tinha e ainda fiquei devendo, estou pagando conta até hoje, entendeu? Isso é muito ruim, né? Eu vejo que tem um livro até, né, do Paulo Vieira, que é Autorresponsabilidade. E muita gente não puxa isso para si. Culpa todo mundo. Culpa você que tem um supermercado grande lá e fala assim, que meu negócio não está indo bem porque os preços lá do Somar é menor do que o meu. Por isso que o meu negócio não prospera. E tudo que você preocupar com o outro nesse segmento, nessa visão, seu negócio não prospera mesmo, não. Aqui, ó, 2 coisas que eu vou falar sobre isso aqui. Eu fiz um curso chamado DL, Desenvolvimento e Liderança, e o cara falou o seguinte, que nós, seres humanos, tem mania de terceirizar a nossa vida. Cara, eu não sou feliz porque a namorada terminou comigo, eu não tive sucesso porque meu pai fez isso comigo. Cara, assume, cara. Assim, eu brinco assim, cara, seu pai e sua mãe pôs você no mundo aí,
te alimentou bem para você... O mundo não te deve nada. O mundo te deve, nem seus pais não te deve nada não, cara. Arregaça as mangas aí e fala, cara, é eu e Deus aqui, nós vamos fazer as coisas acontecer, entendeu? Então, essa é uma das coisas. Eu acho que o brasileiro não, acho que o ser humano no geral, mas eu acho que o brasileiro é mais vitimista, sabe? Se sente vítima demais, entendeu? Exatamente. Cara, qualquer coisinha, muito dodó, entendeu? Cara, problema, cara. Se a gente for ver o problema, se eu for focar nos meus problemas, eu vou ficar depressivo, cara. O problema é que o vitimista, né? O cara lá na sua loja, lá, o seu colaborador, ele acha que você não tem problema. Ele acha que sua vida tá uma maravilha, né? Ele acha que não tem fornecedor ali. Não dá. Então, assim, eu vejo que as pessoas, né? Igual você falou, os brasileiros, né? Eles não têm aquela... por exemplo, você é demitido. Ah, mas o fulano não falou por que me demitiu. Ele veio falando que eu sou bonzinho, que eu sou legal, mas por que ele me mandou? Cara, pra que você tá questionando isso? Pega pra você e pensa assim, cara... Não foque no problema, foque na solução, na né, solução, cara? Solução. Eu vi o Flávio Augusto falando sobre vendas, que eu achei muito legal, falando assim, muitas vezes a gente pensa assim, cara, eu fiz uma boa abordagem, eu tenho um bom produto, só que o cliente falou não. Onde que eu errei nisso? Aqui, né? Outra coisa também, o segundo passo aí da gente falar dos concorrentes, hoje, o maior concorrente do Somar, fala de Divinópolis, Carmo Caju e Perdigão que a gente tem em loja, é o Somar mesmo. Exatamente. O maior concorrente do Somar é o Somar. Entendeu? Nós perdemos para nós mesmos todos os dias. A hora que nós abrimos a porta, lá não tem um pãozinho quentinho para o cliente. A hora que abre a porta, a loja está suja. A hora que abre a porta, o produto está lá nas câmaras frias, não está no balcão. Ou está no depósito, não está na gôndola, entendeu? Então, assim, hoje, cara, tem que assumir, assim, eu falo, cara, você tem que estar de olho no concorrente? Tem, cara. A gente vê, assim, em várias áreas, tem pessoas mais competentes que a gente, né? Tem. Vamos se inspirar. Mas tem que ir lá, cara. O que esse cara está fazendo de bom? Eu gosto de ir nos meus concorrentes, e não só nos concorrentes, a modelagem. Mas ver o que o cara está fazendo de bom para trazer para minha empresa e adaptar a minha realidade. Não é copiar, não, cara. Eu vejo muita empresa aí que, cara, tem que dar certo, cara, né? Não, sua empresa é diferente, a cultura é diferente, pega lá, cara, e adapta a sua realidade que pode dar certo, entendeu? Que pode dar muito errado, na verdade, você pegar um negócio que tá dando certo pro cara lá, que ele teve um estudo para aquilo, e aí você fala assim, cara, não, agora vai dar certo, vou colocar... E aí o negócio desanda, né? Funciona, entendeu? Então, assim... eu acho que é o seguinte, cara, você tem que ver, tá antenado dos concorrentes para aprender com eles, não ir lá olhar os problemas deles. É bom você ver o que você está pecando para você trabalhar em cima do seu negócio. Sim. Cara, tá deixando dinheiro na mesa aqui, cara. Se a gente fizer diferente, nós ganhamos cliente, entendeu? Então, assim, já aconteceu comigo, cara, assim, que a gente pede os gerentes, os encarregados, para ir no concorrente ver o que ele está fazendo de bom. Aí eu cheguei numa loja, deve ter uns 2 anos. E aí, andando na loja com o gerente e tal, e aí sempre eu gosto de deixar alguma coisa para eles, falei, cara, vamos melhorar isso aqui, melhorar aqui. Aí ele me perguntou, eu falei alguma coisa, passei algumas coisas para ele, ela anotou e falou, tem algo mais? Eu falei assim, oi, deixa eu te falar, esse setor aqui, cara, está muito furado. Então, assim, a gente sabe da dificuldade de mão de obra, mas as contas tem que melhorar. Aí, cara, eu lembro direitinho que eu estava lá, assim, no meu lado, o gerente, ele falou assim, cara, mas o que nos consola é que o concorrente está desse jeito. Aí mata, né, velho? Oi. Aí vamos se igualar por baixo, é sacanagem. Eu falei assim, cara, aí que nós temos que trabalhar em cima do erro do concorrente, entendeu? Então, assim, gente, como se diz, tem que tentar melhorar todos os dias, pensar que o cliente, cada dia, ele quer uma coisa melhor, né? E assim, nós, seres humanos, todos os dias, cara. Você, por exemplo, eu falo o seguinte, todo dia você não quer ser melhor, como ser humano, você não quer estar melhor, fala, cara, ontem eu aprendi isso aqui, hoje eu quero aprender coisa diferente. Ontem eu ganhava X, eu quero ganhar Y, entendeu? Todo mundo. Eu falo muito com nossos colaboradores lá, cara, vocês querem ganhar mais? Eu falo, eu também quero.
vão atender melhor o nosso cliente. Se a fatia, se o bolo crescer, a fatia vai dividir para todo mundo, entendeu? Então, assim, e hoje, cara, assim, é uma coisa que a gente faz lá, assim, hoje nós temos lá as premiações, né, pelas metas, e assim, e é muito amarrado, entendeu? É amarrado a meta geral, né, aí não é faturamento, o LB, que é o lucro bruto, e despesa, e isso começa a empresa geral, lojas, e os departamentos, entendeu? O açougue, o encarregado todo dia, ele sabe qual que é a meta dele do dia, o que é que ele tem que vender, e ele tem que estar com a equipe dele ali fazendo vender aquilo. Então, fica bem amarrado, entendeu? E aí, e as premiações é o seguinte, se a loja bateu no geral, mas aquele setor não bateu, ele não ganha premiação 100% não, entendeu? Mas as outras... Os outros setores que bateu ganham, entendeu? Entendi. Por quê, cara? Senão antes, nós fazia só a meta geral. Só que aí, cara... Desmotiva, né, quem tá batendo. Aí o cara... infelizmente, cara, é uns carregando os outros nas costas, entendeu? Então, aí, nós fizemos isso, cara, aí... E hoje, assim, a gente tem meta lá de perda também, e assim... Cara, quando o pessoal da prevenção aí fecha o mês ali, eles vai passando semanal para os encarregados, seu setor deu isso, deu aquilo. Fechou o mês, apresenta. Cara, tem dia que eles andam alto. Aí o encarregado, eu não aceito ter essa aqui. Eu falei assim, mas aconteceu, você deixou perder, entendeu? Então, assim, aí o cara fica atento, entendeu? Então, assim, eu acredito hoje, cara, assim, muito em treinamento, em curso, mas uma coisa que eu tenho falado lá, cara, não é o curso, não é treinamento para ensinar, não. É para conscientizar. Sabe por quê? A maioria sabe. Entendeu? É claro que você pega... E a repetição também tem que ficar... Talvez você pega um menino aí de 16 anos, que é o primeiro, ele não vai saber. Mas a grande maioria que está ali já sabe. Só que ele não está consciente do que tem que fazer, entendeu? Então, assim, é um trabalho de conscientização mesmo para... Como se diz, a pessoa se tocar, fala, cara, se eu fazer do jeito que você está falando, vai dar certo, entendeu? E metas, igual eu falo, cara, bate meta não é o último dia do mês, não. É todo dia, né? Desde o primeiro dia, entendeu? Gente, nós estamos caminhando aqui para o final desse bate-papo. Espero que tenha tido algum insight aí, você que está nos assistindo. Que bate-papo. A gente podia ficar aqui o resto da noite falando de um monte de assunto, mas o tempo nosso, né, é limitado aqui. Eu queria, Adriano, que você deixasse uma mensagem para o empresário, né, o associado, o não associado que está nos assistindo, falando sobre a importância de estudar, a importância de conhecer o seu negócio e a importância de estar num ambiente que favorece ele também para o negócio dele prosperar. Marcelo, igual eu já falei, né, cara, eu sou muito, muito a favor dessas associações, porque, assim, você tem que estar no meio das pessoas que tem que estar junto ali para você estar aprendendo todos os dias. Então, a coisa que eu falo, principalmente para os pequenos, cara, se você não é afiliado em nenhuma associação, afilie, entendeu? Tem que procurar conhecimento, procurar pessoas, ali mesmo eles vão te indicar, cara, eu estou tendo dificuldade, talvez não precise nem de consultor, um parceiro dele aí que não conhece, mas a associação conhece, bate ali uma ligação, cara, fulano de tal que está com esse problema, você pode dar uma ajuda para ele? Cara, é na hora, entendeu? Eu vejo hoje, por exemplo, a semana passada mesmo, eu fui lá para o sul de Minas conhecer, porque eu estou montando CD, conversando com um amigo meu, eu falei, cara, eu estou pensando lá para São Paulo, tinha assistido uma palestra de um dono do supermercado lá que investiu muito nessa área de carnes, de açougue. E eu queria ir lá, ia pegar a minha menina responsável por todos os açougues das lojas e levar lá. Ele falou, não, esse amigo meu falou, não precisa não, Adriano. Amigo meu aqui do Alvorada, montou lá, cara, tem chique demais. Já ligou para ele, eu conheço eles de vista, mas eu não tinha amizade com eles, entendeu? Eu conheço dos encontros que tem aí, das feiras. Ele ligou, já colocou no Viva Voz, já conversei com ele, falei, cara, você pode vir cá amanhã, se você quiser. Marquei na outra semana, nós fomos 6 pessoas para lá, entendeu? Cara, mostrou a empresa toda, eu já saí de lá com outra ideia, levei a menina, levei 2, essa menina que é responsável por todas as lojas, por todos os açougues, e levei o braço direito dela também, entendeu? E levei um do comercial, que é nosso gerente comercial, levei o outro da inteligência comercial e o outro foi meu irmão, que é meu sócio, entendeu? Assim, então,
Busque conhecimento. E outra coisa, consultor é bom, curso é muito bom, mas a prática ainda é melhor ainda, cara, entendeu? Igual eu fui lá, por exemplo, eu fiquei lá, deve ter ficado dentro da empresa dele lá umas 4 horas. Vale por uma semana de consultoria ou mais, entendeu? Porque você vê o treino na prática, é diferente, entendeu? Então, o que eu deixo é o seguinte, entrar num ramo que a pessoa se identifique, gostar daquilo que faz, estudar o negócio todos os dias, que todo dia as coisas mudam, e dedicar, cara, dedicação mesmo, porque assim, faz a diferença. E hoje, cara, é muito importante o cara crescer, porque gera renda, gera emprego, entendeu? Quantas famílias hoje, por exemplo, que o Somar ajuda, entendeu? Gerando emprego. Então, assim, isso diretamente, né? E agora indireto. Então, assim, gente, eu acho que toda empresa que monta, que a pessoa abre, cara, o cara já tem que pensar em crescimento, entendeu? Cara, eu tenho que fazer esse trem crescer, eu tenho que gerar emprego, e até mesmo para o cara crescer, claro que no início, gente, a pessoa trabalha muito. Eu, quando eu comecei com a mercearia de 30 metros, era de segunda a segunda, entendeu? Mas desde o primeiro dia, cara, eu sei onde eu quero chegar. Eu quero, como se diz, conhecer do meu negócio, aprender mais do meu negócio, porque eu quero crescer, entendeu? E hoje, graças a Deus, nós temos uma grande equipe, entendeu? E fica a dica para você, empresário, para você levantar o bumbum aí do sofá. Você vê que grandes empresários, igual o Adriano, igual outros que estiveram aqui, eles têm ação, eles têm mentalidade de crescimento, mas eles não ficam parados no mesmo local ali. Eles saem, eles vão, né, nos encontros da CID, eles vão em busca de conhecimento, coisa que você também pode buscar. O sucesso, ele está ao alcance de todos. Depende de quem tem a disposição de ir buscar e pagar o preço. Fica aí a dica. Uma boa noite e valeu!